Olá! Vamos falar sobre o terceiro processo da área de recursos humanos, desenvolver a equipe do projeto, um processo muito importante dentro desse contexto que estamos analisando aqui. Então, não é só para a gente pegar aqui o nosso raciocínio, o nosso histórico, da nossa massa crítica que estamos criando aí, né, com o tempo, ao longo dessas últimas semanas. Vimos o primeiro processo, que é o desenvolvimento do plano de recursos humanos. O segundo, né, a mobilização da equipe, que foi a nossa segunda unidade. Estamos bem aqui, no penúltimo processo, no desenvolvimento da equipe. Bom, esse processo, ele consta, né, dentro desse modelo categórico que a gente está utilizando aqui, das principais entradas, ferramentas e técnicas e saídas. Né, a parametrização que a gente segue de acordo com o guia de melhores práticas e as releituras que estamos fazendo em diversas bibliografias. Né. Vale ressaltar aqui que a bibliografia, tanto a complementar quanto a básica, são releituras do Guia de Melhores Práticas em Gerenciamento de Projetos. A leitura do guia é uma leitura muito técnica, né, que é recomendada apenas para quem tiver interesse em futuramente se tornar PMP, fazer algum tipo de obter algum tipo de certificação. Então, toda a bibliografia indicada que consta no nosso plano são releituras desse Guia de Melhores Práticas, onde eu consegui, né, em várias partes dos livros, aí, das bibliografias, indicar, ressaltar as partes mais importantes e que tratam com mais evidência cada um desses aspectos que estamos tratando aqui ao longo do nosso curso. Bom, voltando aqui, né, o nosso terceiro processo, vocês vão perceber o seguinte, olha, no item entradas, vejam só, o plano de gerenciamento de recursos humanos, nós já tratamos dele com um nível de especificidade bem preciso no primeiro processo e no segundo, aqui como saída e aqui como entrada. Trabalhamos inclusive com templates, com modelinhos, estão lembrados? Então, por esse motivo, eu não vou entrar aqui nesse aspecto agora, né? Já vimos isso anteriormente, assim como designações do pessoal do projeto, que foi o item saídas da nossa unidade anterior e que vai se repetir novamente na nossa próxima unidade, no gerenciamento da equipe do projeto. E calendário de recursos, que também foi tratado com nível aí de exatidão na unidade anterior como itens de saídas da equipe de mobilização, do processo de mobilização da equipe do projeto. Correto? Então, a minha proposta aqui para vocês é entrarmos no que mais interessa, ferramentas e técnicas, que é como vocês vão conseguir implementar a coisa na prática, ok? Então, vamos lá, nos interessa entender quais são as habilidades interpessoais, né, que essa equipe e o gerente de projeto têm que ter, a importância do treinamento nesse ambiente, as atividades de construção da equipe, entender quais são as regras básicas, o que vem a ser esse agrupamento, sistema de reconhecimento e recompensas e as ferramentas de avaliação dos funcionários. Então, o foco que será dado aqui será nesse conjunto e, obviamente, nas saídas, avaliação de desempenho e atualizações dos fatores ambientais da empresa, né, que já falamos aqui também nas unidades anteriores e que não vai ser o foco aqui, ok? Só para vocês entenderem o nosso contexto. Então, vamos começar lá. Entender, né, sobre o desenvolvimento da equipe do projeto, para quê? Né? Por que a gente tem que parar e entender esse processo bem? Ora, porque ele é o processo que vai trazer essa melhoria das competências da equipe, é o processo que vai trazer a integração dos membros da equipe, é o processo que vai conseguir aprimorar o desempenho do projeto. Porque como a gente, né, chega a ser até pleonasmo que eu vou falar aqui para vocês, mas quem toca os projetos? São as pessoas. Né? Se são as pessoas, esses 4 processos da área de recursos humanos são importantíssimos. E eu só consigo resultados positivos no meu projeto se eu tenho pessoas envolvidas, motivadas, interessadas, que dominam tecnicamente sobre o assunto, enfim, e que estão engajadas. Né? Então, desenvolver essa equipe que vai estar à frente do projeto é importantíssimo para a gente obter bons resultados. E qual é o objetivo, então, né? Em síntese?
Isso que eu acabei de falar. Trabalho de equipe, trabalhar as habilidades interpessoais dessa equipe, as competências aprimoradas, ter empregados motivados, reduzir taxa de rotatividade. É muito ruim, né, começar um projeto e cada dia tem um membro diferente ali naquela equipe. Então, a gente tem que se preocupar em colocar os meios necessários para reduzir essas taxas de turnover e a melhoria de desempenho do projeto. Então, é esse o nosso assunto aqui dessa unidade. Então, veja só, eu vou conseguir desenvolver essa equipe se eu aprimorar os conhecimentos e as habilidades da minha equipe a fim de reduzir custos e o tempo excessivo gasto com esse projeto. Todo mundo quer reduzir custo de projeto, todo gerente, o sonho de qualquer gerente de projeto é bater o recorde de tempo, de deadline de projeto e aumentar a capacidade de concluir as entregas e melhorar a qualidade do projeto. Então, essas são as duas máximas. Além delas, é preciso aprimorar o senso aqui de confiança e de consenso dessa equipe, a fim de melhorar a motivação dessas pessoas que estão envolvidas e reduzir os conflitos que são inerentes no ambiente do projeto. Conflitos esse, que envolve aí uma série de negociações, de técnicas específicas, como vimos na unidade anterior. Então, isso tudo para otimizar o trabalho da equipe do projeto, ok? Bom, e aí eu pergunto para vocês, qual deve ser a cultura de uma equipe de alta performance? Bom, essa equipe de alta performance, ela tem que ser coesa, dinâmica e colaborativa, para que ela possa ter uma produtividade individual e em equipe satisfatória, para que exista cooperação e para que exista aí um ambiente favorável para a inserção de treinamentos que busquem aprimorar esses conhecimentos e essas experiências. Então, esse é o objetivo. É isso que a gente quer quando trabalha no desenvolvimento de uma equipe, ok? Bom, e aí, quem que vai fazer isso? Super-Homem, Mulher Maravilha? Quase isso. O gerente do projeto. Então, o gerente do projeto, ele tem que ser realmente um super-homem ou uma Mulher Maravilha, porque parece simples, mas não é. Olha só, os gerentes de projetos, eles devem criar um ambiente que facilite esse trabalho em equipe. Então, ele tem que estar o tempo inteiro muito atento a isso, de forma que ele possa motivar, que ele possa oferecer feedback, que ele possa reconhecer, estabelecer o sistema de recompensas adequados. Então, ele tem que dominar toda essa dinâmica aqui. Ele também tem que buscar o apoio da alta administração e influenciar o tempo inteiro as partes interessadas do projeto. Ele tem que influenciar não apenas os seus os membros da sua equipe, os seus pares ali que estão trabalhando com ele, mas também interfacear o tempo inteiro as relações políticas que envolvem esse ambiente de projetos. Então, só assim ele vai conseguir trabalhar aí com projetos eficazes e com equipes de alta performance. E aqui parafraseando, Ricardo Vargas, que é uma referência nossa, forte, mineiro, prata da casa, aqui de Minas, isso porque eu estou falando de Minas, pessoal, o que faz um grande gerente de projetos é a capacidade de ser o maestro da orquestra. Então, essa é a essência aí, é isso que um gerente de projetos tem que ser. Um maestro, ele tem que estar o tempo inteiro afinando a sua orquestra. E olha só, eu trouxe esse desenho para a gente pensar. Não é fácil, Claro que não é. Por isso a gente aprende as ferramentas e as técnicas adequadas, porque se a gente for parar para pensar, lógico que não é. Trabalhar com expectativas, alinhamento de expectativas, trabalhar numa equipe onde
cada um acorda de um jeito e lidar com gente, né, com pessoas que têm filhos e que têm problemas e que têm expectativas distintas e que têm culturas distintas, claro que não é fácil. Então, a forma da gente conseguir acertar ao máximo é utilizando as ferramentas e as técnicas adequadas. Por isso, né, o Guia de Melhores Práticas ele é tão difundido mundialmente, porque o grande ganho que a gente tem com essa publicação e com todas as releituras e reedições, interpretações que são editadas, tá aí nesse ponto, né, de mostrar, de ensinar como fazer. E é isso que a gente vai ver aqui nesse processo. E o primeiro aspecto aí, então, de ferramentas e técnicas que eu quero abordar com vocês é um diamante que cada um de vocês precisa lapidar, que são as habilidades interpessoais. Tá certo, algumas pessoas nascem mais com características de personalidade mais retraída, não tem tanta habilidade assim para se expor ao público, para conversar, mas cuidado com o outro é obrigação de qualquer um, independente se a pessoa é extrovertida ou introvertida. E a habilidade interpessoal nada mais é que essa habilidade de lidar com o outro, de respeitar o outro, de olhar no olho do outro, de querer fazer o melhor pelo outro, porque a vida é uma relação de mão dupla, vocês concordam? Eu recebo aquilo que eu dou. Então, se eu dou atenção ao outro, sobretudo no ambiente de trabalho colaborativo, claro que eu vou receber isso em troca. Então, as habilidades interpessoais ou soft skills, né, vocês já devem ter escutado essa nomenclatura, que também é muito difundida aí no nosso meio de projetos, são as competências sociais mais preciosas do ambiente de projetos. Que cada um de vocês, né, e cada um de vocês precisa persistir nessa habilidade diariamente. Então, as soft skills, a maioria de vocês já deve ter escutado essa nomenclatura técnica, elas são competências sociais preciosas no ambiente de projetos. Então, vamos entender por quê. Olha só, são as competências comportamentais ligadas à forma que eu vou me comunicar, a minha inteligência emocional, o meu poder de persuasão e influência, competências ligadas aqui à minha habilidade de resolver conflitos, de negociar, de construir, né, de construção de equipe, de trabalhar com a facilitação de grupos. Então, quando a gente está falando aí de soft skills, a gente está falando justamente nesses principais aspectos, tá? Que são esses todos aqui. Então, habilidade interpessoal é isso, tá? No ambiente, um dos primeiros itens que a gente tem lá, como ferramenta e técnica a ser desenvolvida no ambiente de projetos. Bom, e aí, né, falar em habilidade interpessoal e deixar a liderança como palavra de ordem de lado não dá. Liderança é a palavra-chave. E o gerente de projetos, ele tem que saber desenvolver o lado líder dele. É obrigação, é uma condição obrigatória. E aí vamos entender também, né, o que significa liderança. Porque um líder, ele não nasce líder, ele se faz líder. Se ele se faz líder, cada um de vocês pode se tornar um, por que não? Vejam só essas imagens. Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, Papa Francisco, Mandela. O que essas pessoas têm em comum? Líderes mundiais. E se a gente for analisar a característica de cada um deles, o que a gente pode concluir? São pessoas que nos inspiram pelo exemplo. Elas inspiram, elas instigam a mudança de comportamento no outro pelo exemplo. Todos eles, indubitavelmente, são pessoas, obviamente, que selecionei algumas lideranças ligadas, né, à paz, prêmio Nobel aqui, e um grande líder religioso como, né, o Papa Francisco, um grande Papa da atualidade. E o que todos eles têm em comum? A capacidade de se colocar a serviço do outro.
Então, essa é a principal característica que um líder tem que ter. Se colocar na pele do outro, fazer junto. O líder não é aquele que manda. O líder é aquele que senta junto e que inspira confiança pelo exemplo. Então, é isso, tá? Essas imagens eu gostaria que vocês refletissem. Trouxe essas imagens para ficar aí registrado para vocês que um líder não é um chefinho que manda e desmanda. O líder, ele inspira e muda o comportamento do outro pelo exemplo. E é o que eu vou convidar vocês a assistirem também nessa cena de Coração Valente. Filhos da Escócia, eu sou William Wallace. William Wallace tem 2 metros de altura. Sim, ouvi falar. Mata homens a centenas. E se estivesse aqui, mataria ingleses com bolas de fogo dos seus olhos e raios do seu traseiro. Eu sou William Wallace. E estou vendo um exército de meus conterrâneos que está desafiando a tirania. Viemos lutar como homens livres. E vós sois homens livres. O que iriam fazer sem liberdade? Lutareis? Eu não quero morrer, não! É isso? Não. Fugiremos. Para sobreviver. Sim. Lutem e talvez morram. Fujam e viverão. Ao menos por um tempo. Morram em suas camas daqui a alguns anos. Não valeria a pena trocar todos esses dias a partir de agora por uma chance, só uma chance, de vir aqui e dizer aos nossos inimigos que eles podem tirar nossas vidas, mas jamais irão tirar a nossa liberdade! Alma Cubra! Bom, e quais são as principais habilidades de um líder? Vamos entender. Eu selecionei aqui 5 que resumem basicamente esse conjunto da nossa discussão aqui. Olha só, primeira, ter capacidade de conscientizar e motivar sua equipe em relação aos objetivos, às metas, aos resultados a serem atingidos, identificando e potencializando a relação de tais objetivos com as expectativas e necessidades de autodesenvolvimento de cada integrante da equipe. Então, esse líder, ele tem que ser esse agente integrador. Ele tem que conseguir despertar isso no outro. Se ele não despertar isso no outro, ele não é líder. Então, a gente precisa refletir, né, sobre isso. E essa questão, eu não sei se todos já conhecem essa charge, é uma charge clássica que vários professores utilizam na área de projetos. Talvez vocês já tenham até visto ela em outras disciplinas, mas aqui a leitura que a gente faz é para a área de recursos humanos. Se a gente for entender essa questão de alinhamento de expectativas e do papel do líder, olha que interessante, isso aqui é como o cliente explicou. Isso aqui era como o cliente explicou. O segundo, como o líder do projeto entendeu. Aqui, como o analista projetou. Esse, como o programador construiu. Esse quarto, como o consultor de negócios descreveu. O quinto quadro, como o projeto foi documentado, ou seja, sem nada, é a cultura, né, que reina. Que funcionalidades foram instaladas, as mínimas. Como o cliente foi cobrado, coitado, o cliente sempre sofre, né? Como foi mantido, ou seja, não houve manutenção, e o que realmente o cliente queria. Então, olha como essa questão, como é complexa essa questão de alinhamento de expectativas e como que o gerente de projetos precisa interfacear isso o tempo inteiro. Segunda característica, né, trazer visão sistêmica, holística, né? Visão holística é aquela visão sistêmica, aquele sujeito que entende o todo, ele enxerga o todo e age nas partes. Ter vocação para articulação, coordenação, interação constante,
não apenas no modelo com cada integrante da equipe, atuando diretamente e estando presente nos momentos críticos de cada atividade, desde a etapa de iniciação até a fase de encerramento. Então, o gerente de projetos ele tem que estar ali, junto, fazendo junto, principalmente nos momentos difíceis, que são nesses momentos difíceis que eles vão perceber, os membros da sua equipe vão perceber o nível de proatividade, de participação e essa característica que inspira confiança. A gente só consegue exercer liderança pela confiança. A quarta, utilizar os principais conceitos, metodologias e frameworks de gestão de projetos e equipes. Aqui, importante, o gerente de projetos, óbvio, ele tem que ter todas esse perfil aí, essas habilidades interpessoais, todas as soft skills necessárias, claro, obrigação, tem que ter. Mas isso só não sustentaria, vocês concordam? Lógico que ele tem que dominar da área técnica, lógico que ele tem que entender todos os processos previstos no Guia de Melhores Práticas, porque senão como que ele vai conseguir integrar, interagir, cobrar, dar resultados, dar feedback, acompanhar um cronograma, saber se a equipe está com desempenho adequado, a quem ou além do esperado. Óbvio, ele tem que entender também, dominar tecnicamente todos esses aspectos. E por fim, ter a capacidade, citando Gandhi, de ser o exemplo que se quer ver no mundo, ou seja, liderar pelo exemplo, garantindo a consciência entre o seu discurso e prática, garantindo a consistência entre o seu discurso e a prática, inspirando confiança e transparência nas relações com e entre os integrantes da equipe. Então, olha, essa coerência entre o discurso e a prática é fundamental. Fundamental quando a gente fala em inspirar o outro pela confiança, pelo exemplo. Eu não posso cobrar aquilo que eu não sou. Eu não posso influenciar por um exemplo que é artificial. Então, isso é fundamental dentro desse ambiente. E, em síntese, esse super-homem ou essa mulher maravilha tem que ter esse conjunto todo. Tem que ser uma pessoa quase completa. Tem que ter foco, tem que prezar por relacionamentos, ser articulado, inspirar pelo exemplo, ser humilde. Aí vocês podem pensar, mas ser humilde? Como assim? Um gerente de projetos? Olha, ser humilde não é ser bobo. Ser humilde é reconhecer quando erra, é saber reconhecer as limitações do outro, é saber dividir as suas próprias limitações, é saber ser esperto o suficiente para compreender, olha, eu sou fraco em determinada área técnica, como gerente desse projeto, então vou escolher as pessoas adequadas para suprir essa minha necessidade. Então, é nesse quesito, tá? Saber se comunicar, a proatividade, ser flexível, fundamental. Não dá para entender um gerente de projetos que não seja flexível, que não tem essa habilidade para ceder, cede um dia, o outro dia aperta um pouquinho. Saber delegar, fundamental, não dá para ser igual uma esponja, concentrar e absorver tudo. A principal característica aí de um líder também é saber delegar. Como? Ele não vai dar conta de fazer tudo sozinho. Então, ele tem que se cercar de pessoas competentes tecnicamente e confiar nessas pessoas, E o princípio aí da delegação é essa confiança. Então, ele não dá conta de fazer tudo sozinho. Ser aí motivador, enfim. Tudo isso. Simples, Bom, e aqui ainda falando sobre liderança, eu gostaria de convidá-los a assistir um trecho dessa entrevista do Jack Welch. Jack Welch é uma referência fortíssima na área de negócios, é um sujeito aí que tem uma história com uma carreira executiva e de consultoria de muita projeção internacional, e ele fala, eu gosto muito do trecho dessa entrevista dele, que ele ressalta as características que ele percebe num bom líder. Vamos assistir? The pillars on which you build a winning organization. Well, I have a philosophy of really built on 4 pillars. Okay. You define a mission. Where are you going to go? And then you put together a set of behaviors for your employees. So mission and values, or mission and behaviors, defines where you're going to go and how you're going to get there.
the how, and the why. And then I have something called candor. What is it? Candor is something where you stop all the nonsense and tell everybody straight on what you're thinking, what you're doing. So you evaluate employees very straightforward. You give messages clearly without a lot of business jargon. You get the organization moving faster through candor. It's an organization that has to get used to it because there's no namby-pamby with words. You give them the message. And then thirdly, from candor comes differentiation. What's that? Differentiation is both hard and soft. For the hard, you differentiate your businesses and your products. Put money in this, take a look at this, but don't waste money on this. Get out of this, invest in this. Hard calls, not keeping the whole family together in businesses. With people, You had GE, for example, that had businesses that were losing money for 20 years. Wow. And we kept them. And there are companies all over Japan today that keep companies, I call them shrines, that they still maintain them. And then you have differentiation with people, where you take care of your best to an extreme. You reward them. You give them great jobs. You pay them. But so you reward them in soul as well as the wallet. You have a group in the middle to 70%, any number you pick, but a middle group. A group that you want to show what they can do to get to the top. You train them. They're critically important to you. You need them on the team. And then you have the bottom 10, or the bottom whatever you decide it is, bottom group. And there you counsel people out. You tell them, look, we've looked at this for a long time. We've worked with you. You're better off elsewhere. The earlier you do that in a career for someone, the better off you are.